Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 8 do Evangelho de João, do verso 12 ao 28. Depois nós vamos fazer um salto, fazer uma leitura no 56 até o final, 59. Comecemos então do verso 12 ao verso 28. Leiamos então. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Disse: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morreríeis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora vamos aos versos 56 a 59. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou-se. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Tua palavra está aqui diante de nós, aberta, foi lida e será agora exposta, Senhor. Te peço que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que possamos apreender e compreender as verdades eternas, e que sejamos transformados pelo poder do Evangelho. Tira de nós toda distração e tudo aquilo que queira dificultar a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vemos um texto aqui em que Jesus ele vai fazer afirmações muito categóricas acerca de si mesmo. Então a Escritura, ela vai contar a história, obviamente, da salvação, a história de Cristo, que é o nosso Salvador, mas nesse capítulo do Evangelho de João, e é importante frisar que o apóstolo João, quando escreve então o seu Evangelho, ele tem uma intenção clara de ressaltar a divindade de Cristo. Cristo como Deus. E esse capítulo especificamente é um dos capítulos em que Jesus claramente se afirma como Deus. Você afirma a sua natureza divina. E vamos ver aqui algumas afirmações interessantes. Mais ou menos 6 vezes ele vai dizer: eu sou.
eu sou, e que nos remete àquela afirmação do próprio Deus a Moisés em Êxodo 3,14, por exemplo, que lá ele vai dizer que também, eu sou. E essa associação, obviamente, é para a gente poder perceber que Jesus é de fato divino, é de fato Deus. E isso é uma dificuldade. E por isso, estudando esse texto, estudando o próprio livro de João, estudando também alguns comentaristas importantes, né, que fazem comentários importantes acerca do livro de João, podemos entender desse texto a seguinte frase, que está na sua tela inclusive, né? A autoafirmação da divindade de Cristo abençoa o crente e escandaliza o ímpio. E o que vemos nessa história, e nesse capítulo, que eu vou tentar fazer um pouco pincelado, porque não dá muito tempo para abordá-lo de maneira completa, mas o que vemos aí é justamente Jesus se afirmando como Deus e tendo, vamos dizer assim, oposição de pessoas que se afirmavam servas de Deus, porém, na verdade, a gente vai chegar à conclusão que essas pessoas são ímpias, não servem a Deus. Bem, então vamos lá. Primeira parte que eu queria destacar são os versos 12 ao 28. 12 a 28 não, a primeira parte aí em que ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, o verso 12, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, isso é importante porque ele está vindo de um contexto interessante, anterior, em que ele vai ajudar ali aquela mulher, vamos dizer assim, aquela mulher adúltera, a se livrar de uma condenação injusta, de uma certa... Não que ela não fosse adúltera, mas de uma situação armada para ela, de uma situação em que a lei estava sendo aplicada para ela, mas de forma torta e pecaminosa. E ali ele tem aquela situação com ela, e aí ele pergunta, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e no final das contas os acusadores daquela mulher desaparecem, e ele perdoa aquela mulher. E nesse capítulo, então, agora no capítulo 8, está havendo uma festa, né, no templo, e essa afirmação que Jesus ele está fazendo, ele está fazendo ali no contexto do templo, e ele está fazendo uma alusão justamente aos candelabros do templo, e aqueles candelabros acesos ali estavam fazendo uma alusão, fazendo um simbolismo à coluna de fogo que acompanhava o povo de Deus no deserto. Então Jesus, vendo aquela festa, vendo aqueles candelabros, ele resolve fazer uma conexão e faz essa afirmação, eu sou a luz do mundo. E da mesma maneira como o Senhor era o guia do povo no passado, Jesus então lhe estava dizendo também que ele hoje para nós e naquele tempo é o guia, é a luz para quem está com ele. Quem anda com ele, obviamente, não estará em trevas. E quem segue Jesus então está livre da ignorância, está livre da falta de conhecimento de Deus, da dificuldade de acesso a Deus. Então, nesse caso, quando Jesus faz essa afirmação, ele está dizendo assim, eu sou Deus, eu sou a solução e o acesso a Deus. E ele ainda diz mais, mas terá a luz da vida, ou seja, a luz e a vida andam juntas. E é a vida eterna que ele veio trazer ao mundo. É isso que ele estava falando ali naquele contexto, ensinando. E imediatamente quando ele faz essa primeira afirmação divina, e acerca da sua natureza, acerca de quem ele é, ele já provoca uma dificuldade. Ele já sente uma oposição. Já no verso 13, os fariseus eles vão ter contrariedade com essa afirmativa, com esse testemunho. E eles, por serem fariseus, mestres da lei e estudiosos, né, do contexto judaico, eles então fizeram uma afirmação dizendo assim, Jesus, provavelmente você é mentiroso. Eles entenderam que o testemunho de Jesus é mentiroso, porque como que alguém pode testemunhar de si mesmo? Quer dizer, então, eu falo de mim mesmo e todo mundo tem que acreditar, bem, eu sou isso e pronto. Eu sou o rei, eu sou agora o presidente do Brasil, e todo mundo tem que acreditar em mim. Então é complicado. E nesse caso aqui, Jesus então estava nesse contexto, dizendo que era, de certa forma, ali, não diretamente, mas dizendo que era divino e que era a luz do mundo, e que era como a coluna de fogo ao povo do Velho Testamento. Então, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei falaram, não é possível, como é que você vai falar de você? E eles argumentaram de forma lógica e jurídica, para dizer assim, você não está falando a verdade, não tem ninguém para confirmar que você é isso. E aí no verso 14, Jesus vai dizer um pouco mais, né? Jesus vai falar que o seu testemunho era verdadeiro, porque ele tinha absoluto conhecimento da sua origem e do seu destino. Ele vai falar assim, eu sei de onde vim, sei para onde vou. E ele ainda vai falar
que eles não o conheciam. E no verso 15, então os fariseus estavam julgando ele, e na verdade eles eram cegos espirituais, cegos às verdades que estavam sendo ditas. E quando Jesus ele vai dizer que eles não estavam compreendendo, porque eles eram carnais ou algo nesse sentido, isso nos lembra de Coríntios, né? De 1 Coríntios 2, 14 e 15, em que Paulo vai afirmar assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Portanto, ali fica claro que Jesus está afirmando para eles assim: vocês não têm condições de compreender as afirmações espirituais que estão sendo feitas aqui, porque vocês não são espirituais, vocês são carnais. E no verso 16, então, Jesus vai falar do seu próprio julgamento. Eu quando julgo, porém eu quando julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Ele vai dizer assim, ele está querendo dizer assim, o seguinte, que o veredito dele, que a decisão dele no julgamento é correta e permanece eternamente. Vemos aqui que o tempo inteiro Jesus ele está falando de uma forma em que ele é um ser divino, ele é Deus, ele é eterno, ele age como Deus, ele julga como Deus, tanto na sua bondade, obviamente também, como também na sua justiça. Então o Pai, e aí ele vai falar que o Pai concorda e endossa e participa desse julgamento. Aí ele acrescenta o Pai. Por que ele acrescenta o Pai? Porque ele vai no verso 17 lembrar esses homens da lei justamente o seguinte: a lei que vocês tanto defendem, que nós devemos praticar, essa lei vai dizer que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E ele não tinha um testemunho pequeno, ele tinha um testemunho grandioso. E aí é interessante que no verso 18 fica claro que muito mais válido do que apenas duas pessoas comuns é o testemunho de Cristo, que tem o testemunho do Pai com ele. O testemunho do Pai no batismo de Cristo, por exemplo, você pode lembrar disso, e o testemunho na transfiguração. São passagens conhecidas, que podemos ver ali que o Pai estava endossando o ministério e a natureza de Jesus. E naquele contexto em que não se conhecia ou não se entendia quem é o Filho de Deus. Nós hoje sabemos, é o próprio Jesus. Mas é interessante que até hoje, essa afirmação de que Jesus é Deus, ela cria problema. E aqui a gente está diante de um pastor dessa igreja que tem uma experiência no mundo árabe, e ele pode melhor do que eu dizer como afirmar que Jesus é Deus naquele contexto é problemático. Não é verdade, pastor? Exatamente. Então, ali também estava havendo esse problema. E aí acontece que na segunda parte em que vamos trabalhar, depois dessa vaidade, dessa vaidade desses homens da lei, e a defesa da validade dessa revelação de Jesus, podemos ver então no ponto 3, irmão, eu nem passei para você, né? Vai para o ponto 3, que eu já estou lá no ponto 3. A incredulidade dos judeus. Eles, apesar de toda essa argumentação de Jesus defendendo a validade do seu testemunho, da sua natureza, eles começam já a provocar um pouquinho, eles começam a duvidar e testar Jesus. E aí eles vão dizer, por exemplo, no verso 19, onde está o teu pai? Em outras palavras, né, se o pai de Jesus estivesse ausente, né, essa era a ideia, não se poderia aproveitar o testemunho dele. Ué, cadê seu pai para falar aqui justamente isso? Porque quando Jesus fala assim, eu tenho o testemunho do meu pai, eles não estão levando a sério, eles estão entendendo que Jesus é um homem de carne e osso, e tem um pai de carne e osso, e cadê o seu pai para falar de você? E eles estavam tentando o tempo inteiro desacreditar na fala de Jesus, porque de fato eles eram incrédulos, eles não criam. Então deixar de perceber a verdadeira natureza de Cristo naquele contexto era confessar de fato não só ignorância acerca de Jesus, desconhecimento acerca de Jesus, como também desconhecimento do próprio Pai, que eles diziam que eram servos de Deus, servos do Pai. E aí no verso 20 o desentendimento vai se inflamar, vai crescer, e nesse contexto eles queriam pegar Jesus, dar um jeito em Jesus, mas diz o texto que não era a hora de Jesus, não era o tempo em que Jesus seria pego, seria morto, ou coisa nesse sentido. Não era tempo, até porque nós vamos lembrar que o próprio Jesus vai dizer que ele dá a vida quando ele quer, quando ele bem entender, e depois ele toma de volta. Então aquele tempo ali não era a hora daquele que se estava afirmando Deus
agora ser pego nas mãos daqueles homens e até mesmo morto. Não era a hora. Então, por isso, é interessante que o apóstolo João, quando escreve, ele faz esse destaque. Eles tentaram pegá-lo, mas ainda não era a hora. No verso 21, aí vemos essa hora, né, que poderia significar muitas coisas, né? Mas é claro que significa a hora de retornar ao Pai. E no verso 22 nós vemos que as predições de Jesus, né? Jesus ele vai começar a falar algumas coisas, prever algumas coisas, e vai causando perplexidade ou espanto para aqueles homens. Eles chegaram a achar assim: será que esse homem, Jesus, ele vai se suicidar? Ele é doido? Ele está querendo então voltar para o Pai, ir embora e chegar a hora de se matar? E aí no ponto 4, nós vemos agora um aprofundamento nessa autorrevelação de Jesus. Jesus agora vai falar mais teologicamente, mais profundo. E aí ele vai começar a falar alguma coisa no verso 23, por exemplo, a separação entre Deus e os homens. Ele vai destacar, fazer contrastes do tipo: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou desse mundo. Então ele vai fazer esses contrastes para totalmente destacar: vocês não sabem o que está acontecendo aqui, vocês não compreendem o que está acontecendo aqui, e eu não faço parte disso aqui. Eu sou de outra realidade, eu sou de outra origem. E aí no verso 24, vemos o pecado responsável por uma ignorância, por uma hostilidade. Os levaria, e aí ele vai dizendo, os levaria a uma morte sem esperanças, a não ser que crescem nele como eu sou. Vamos fazer a leitura mais uma vez do verso 24. Olha o que ele diz: por isso vos disse que morrerias em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E aí Jesus então ele aprofunda totalmente o contexto. Ele não só se afirma como eu sou, que já era problemático demais ali naquele contexto, mas agora ele vai dizer assim: quem não crê, como vocês aí, não crê, em outras palavras, vai para o inferno. Para nós aqui numa linguagem mais fácil de compreensão, vai para o inferno. Não pertence a Deus, pertence ao mal e será punido como mal. E aí o negócio vai ficando complicado. E eles vão perguntar assim: quem és tu, no verso 25? E aí Jesus vai dizer assim: eu já disse desde o princípio. E aí há uma dupla maneira de se interpretar esse princípio que ele fala. Eu já disse desde o começo, desde o princípio. Pode ser entendido desde o começo da conversa, ou pode ser entendido também desde o princípio do meu ministério, desde tudo. E a preferência do original grego talvez seja desde o início de tudo, desde o princípio, como João 1, no princípio era o verbo. E aí fica Jesus falando de certa forma, em alguns momentos em código, em alguns momentos bem claro, e de uma forma em que aqueles homens ali ficavam escandalizados, ficavam irados, ficavam incomodados, porque como esse homem pode se afirmar Deus e ainda assim diz que quem não crê em mim vai morrer, vai para o inferno. Então vai gerando um escândalo ali. E é interessante que ele ainda vai falando no 26, eu tenho muito a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então ele vai dizer assim: eu poderia resolver essa situação aqui já com vocês, e levar vocês para o destino de vocês, mas eu tenho muito mais a fazer aqui, e o que ele me enviou para fazer é testemunhar de algo que é verdadeiro. Não é a hora de julgar vocês, não é a hora de resolver essa questão com vocês, é hora de eu pregar. E ele está pregando de fato ali, e é um embate muito difícil, mas é ao mesmo tempo uma riqueza para nós, porque mostra claramente, porque muitas pessoas às vezes têm dúvidas acerca da divindade de Cristo, acerca de que se de fato Jesus é Deus e o que isso implica na nossa vida, e nós veremos isso mais adiante. Mas aí Jesus disse-lhes no verso 28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Ele obviamente estava apontando para o que nós já sabemos, mas que naquele tempo ali não tinha ainda ocorrido, que era a crucificação e a ressurreição. Quando isso ocorrer, vocês vão entender quem eu sou. E mais uma vez eu faço destaque para a afirmação: eu sou. E aí ele vai explicar mais um pouquinho, ele vai dizer assim: mas isto falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem
me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, fica claro que Jesus ali, ele defende a sua natureza divina, se afirma como Deus, mas não deixa de se afirmar homem também, que é a sua natureza humana, e dizendo que recebe do Pai, que obedece ao Pai, e que o Pai o ajuda e o garante, né, o dá condições para ter sucesso na sua empreitada, no seu ministério e na sua pregação. E aí nessa parte final que lemos, nós vemos que Jesus, ele reforça que ele está unido com o Pai, pois ele faz de fato o que agrada ao Pai, ele de fato agrada ao Pai. E aí a conversa se estende, eu pulei essa leitura, e aí vai ainda haver algum embate ali entre eles, e tem um momento em que eles vão se defender, e a ideia é essa: olha, você nem é profeta, de que escola de profetas você não é de lugar nenhum. E Jesus vai falar muitas coisas, por exemplo, que aquele que crê em Jesus, aquele que crê nele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai falar algo sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, que os fariseus são filhos do diabo, porque eles não têm as obras do Pai, que Jesus é filho do Deus Pai, e tem as obras do Deus Pai, e aqueles homens não, porque eles bateram no peito e falaram assim: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos do pai Abraão, que serviu ao Deus Pai, e aí ficaram batendo boca ali com Jesus sobre isso. Jesus chama eles de filho do diabo. Não, vocês não são filhos de Deus não, vocês são filhos do diabo. E aí quando a gente vê isso, fala assim: gente, cadê aquele Jesus amável? Cadê aquele Jesus que vai salvar o pecador? Cadê aquele Jesus que às vezes muitas pessoas vão brigar, discutir na internet, vão discutir nas suas mídias sociais, e vão falar assim: não, porque devemos viver como Jesus, e o amor que Jesus, está tudo certo. Mas aí quando você vê Jesus aqui debatendo e chamando pessoas religiosas, entre aspas, ao conhecimento de todos, religiosos, vocês são filhos do diabo. Aí o negócio fica complicado para a gente. Como é que a gente vai defender Jesus agora? E eles não acreditaram nele, e ninguém estava acreditando em Jesus. Essa é uma conversa em que em nenhum momento Jesus vai ser levado em consideração, em que ele vai ter recebido algum crédito ali no que ele falou. E aí Jesus chega ao ponto de chamá-los de filhos do diabo. Eu fico pensando, se nós estivéssemos agora pensando, é claro que aqui você já tem um pastor, mas imagina uma igreja pensando em convocar agora, né, uma comissão de indicação para encontrar um novo pastor, porque está sem pastor. E aí vamos ver então como é que esses pastores aí, os candidatos, se comportam e fazem, e dizem, pregam, e de repente você vê um cara chamando, um pastor pregando e chamando as pessoas de filho do diabo. E esse pastor aí, acho que eu não vou chamar para a minha igreja não. Eu não vou não. E de repente então você fica sabendo de uma pessoa que quando vai, ou então para o campo missionário, né, ele vai pregar para pessoas ali, ele começa a confrontar pessoas, as pessoas não acreditam nele, as pessoas querem até matá-lo, as pessoas querem até de repente prendê-lo, e ele está ali pregando, falando, e no final chama de filho do diabo, e o negócio vai ficando complicado, e ninguém acredita nele, e ninguém se converte. Talvez essa agência missionária vai dizer assim: olha, esse missionário não está dando fruto não, vamos demitir, vamos despedir esse missionário, vamos chamar um outro aí, que quando pregar as pessoas acreditem nele. E quando a gente vê isso aqui, a gente vê claramente que talvez em alguns momentos os nossos olhos, por mais cristãos que sejam, vamos dizer assim, talvez estejam acostumados demais a ver como esse mundo olha as coisas. E talvez, Jesus não tem cara de pastor não. Pô, Jesus missionário desse jeito, na minha agência eu não contratava não. A gente só contrataria Jesus, nesse exemplo que eu estou dando, porque sabe que é Jesus. Mas se não soubesse que é Jesus, esse cara eu não contrato não. Então fica uma situação tensa, fica uma situação assim que nos confronta. E nesse final então, que eu destaquei do verso 56, olha o que ocorre. Depois de todo esse embate sobre Abraão, ainda continua a história de Abraão. Continua o bate-papo, porque aqueles homens estão falando assim: eu sou religioso, eu pertenço a Deus, eu sou filho de Abraão. E Jesus está chamando eles de filho de diabo, fala que eles são filhos do diabo, porque praticam as obras do diabo, e o diabo ali ele vai falar que era homicida desde o princípio. E chega no verso 56, eles vão falar algo interessante, algo que vai acontecer interessante. Jesus vai mostrar primeiro Abraão
vosso pai, que vocês estão falando que são filhos de Abraão, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Ou seja, Abraão me viu. Abraão teve um encontro comigo ali. E aqueles caras não estão entendendo nada. E aí olha o que eles perguntam. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus, pensei que Jesus ia consertar a história um pouquinho, dar uma arrumada. Jesus piora tudo. Jesus vai dizer assim: em verdade, e essa expressão em verdade, ó, é verdade mesmo. Aí Jesus bate o martelo: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí acabou. Aí, meu irmão, aí azedou o caldo. Aí no verso 59, eles pegaram pedra para atacar em Jesus. Aí eles quiseram matar Jesus, mas Jesus, como sabia que não era o seu tempo, se ocultou e passou no meio deles e se retirou. E aí o que isso nos ensina? O que isso nos implica? Como podemos aplicar o que vemos nesse contexto todo aqui? Aplicações. Primeiro, a primeira afirmação de Jesus. Jesus disse que é a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, Ele é a luz para nós. E nós que já sabemos o que significa Jesus ser a luz do mundo, então implica para nós que devemos, obviamente, nos permitirmos a cada dia sermos moldados e transformados e iluminados por essa luz que é Jesus, mas devemos levar essa luz. Imediatamente essa afirmação e o conhecimento de que Jesus é a luz, para nós que já temos essa luz, nos remete, nos leva a apresentar essa luz como Ele mesmo apresentou. Ele não teve medo e vergonha de dizer que era a luz do mundo, mesmo que quisessem matá-lo. Portanto, nós devemos também apresentar essa luz como Ele mesmo se apresentou, sem medo de que queiram nos matar, de que duvidem de nós, que achem que nós somos loucos ou coisa do tipo. Se somos então alvos dessa luz, então nós devemos levar essa luz, pregar acerca dessa luz, viver e demonstrar o que é servir aquele que é a luz, que é Jesus. Ele nos ilumina através do seu Espírito Santo, da sua palavra. E como crentes devemos pôr essa mensagem em prática e levá-la até os confins da terra. Isso nós vemos em toda a Escritura. Então não adianta queremos apenas entender que Ele é a luz para a gente e eu fui transformado. Se eu fui transformado, eu prego como Jesus. Jesus pregou de si mesmo. E nós devemos pregar dele também, como a luz do mundo. E Ele não fala só nesse contexto, mas, por exemplo, a principal das ordens que Ele deu, podemos ver em Mateus 28, 19 a 20, Ele vai dizer, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Isso é levar a luz. Isso é levar a luz. E fazer discípulos de todas as nações não é passarmos tempos de bonança pregando e todo mundo acreditando na gente, não. É, na verdade, estarmos preparados para o inverso, para a oposição. Mas mesmo que possamos morrer e sofrer, nós vamos levar essa luz. É isso que a gente aprende. Primeira coisa que a gente aprende é isso. Segunda coisa que a gente pode ver nesse texto e aprender também é que o ímpio, ele não crê em Cristo, pois é carnal e não é espiritual. E eu já mostrei isso em 2 Coríntios. Devemos estar preparados o tempo inteiro, irmãos, para dar a razão da nossa fé. Isso vemos também em Pedro. Pedro escreveu sobre isso. E dar a razão da nossa fé diante de pessoas incrédulas, cegas, surdas, em relação à revelação de Cristo. E nem sempre, quando fizermos isso, as pessoas crerão. Mas nós não devemos nos furtar de explicar e de dizer por que cremos. Porque cremos naquilo que cremos. Porque fazemos aquilo que fazemos. Porque nos encontramos aos domingos. Todos os domingos nos reunimos desde que Jesus ressuscitou. Há 2000 anos Jesus ressuscitou e nós estamos aqui nos reunindo como igreja para proclamar, para dizer para aquele que não crê que Jesus Cristo é a luz, mesmo que ele seja carnal e não compreenda, porque o nosso papel não é fazê-los compreender. O nosso papel é testemunhar, o nosso papel é levar, o nosso papel é não adulterar essa verdade, essa mensagem. O nosso papel é, apesar do ímpio não crer, nós levarmos essa mensagem. Talvez alguns possam pensar, eu vou falar, ninguém vai crer, melhor não falar, não é isso não. Não é isso não, pelo contrário,
Talvez ninguém vai crer mesmo não. Talvez multidões crerão, nós não sabemos. Mas seja qual for o resultado, você tem que levar, você tem que pregar, você tem que entender e não ter dúvidas, não se sentir abalado. Porque o ímpio não crê mesmo não. O ímpio, ele é filho do diabo mesmo. Jesus mesmo disse aqui. E haverá embates, mas você deve levar, crer e saber que ele não vai discernir, a não ser que haja uma intervenção do próprio Espírito Santo, para que ele possa crer. Devemos estar preparados, portanto, a todo momento. Fico perguntando, pastor, imagino que o pastor com o seu trabalho aqui, nessa igreja, está trabalhando para que esta igreja, cada irmão aqui, seja capaz de dar a razão da sua fé. Aí às vezes você vai ser interpelado aí fora, você vai ser perguntado aí fora, por que você faz isso? Por que você crê? Por que você vive dessa forma? Por que você insiste nisso? Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, porque Jesus é Deus. Jesus não foi apenas um profeta, como muitos outros profetas que passaram por esse mundo. Não, Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É por isso. E talvez essa pessoa que você der a razão da sua fé, talvez ela deixe de ser seu amigo. Talvez ela não queira nada mais com você. Ou talvez você tenha ganhado um irmão. Isso é com Deus, não é com você. O que não podemos como igreja é negligenciar isso. Aí não. Nós como igreja devemos insistir na pregação, insistir, assim como o próprio Jesus insistiu. Parece, olhando de forma rasa para o texto, Jesus está perdendo tempo ali. Jesus está jogando conversa fora. Por que está batendo boca com os caras lá? Os caras não vão crer mesmo. A glória de Deus na pregação está tanto na conversão daqueles que creem, como na condenação dos incrédulos. É até difícil, mas precisamos dar glória a Deus quando um pecador se arrepende, e também dar glória a Deus se porventura, e vai acontecer, o pecador não arrependido for condenado. Porque a justiça de Deus é glorificada. Então Jesus aqui insistiu na pregação, apesar da incredulidade, apesar do desafio, porque ele sabia que aquilo glorificava a Deus. Talvez você esteja pregando para um povo, e isso desanima, gente. Talvez você esteja pregando para um povo, e esse povo seja a sua casa. Esse povo seja a pessoa que dorme na sua cama. Esse povo talvez esteja ali no seu cômodo ao lado. Seja qual for o seu povo que Deus separou para você, ou povos distantes, povos muçulmanos que sejam, talvez estejamos pregando para pessoas que não creem e talvez nunca crerão, mas não é em vão a pregação. A palavra do Senhor sendo pregada, ela cumpre o seu propósito, tanto para a salvação quanto para a condenação, e Deus é glorificado. Agora, quando decidimos nos furtar da pregação, nos furtar do testemunho do qual nós fomos incumbidos, aí sim, aí a glória de Deus foi para o brejo nesse sentido. Aí você não glorifica a Deus, aí nada glorifica a Deus que você fizer. Devemos pregar, mesmo sabendo da incredulidade e da dureza dos corações. Terceira aplicação que eu vejo nesse texto, que podemos absorver desse texto, é a própria revelação de Cristo. Essa revelação, ela é escandalosa ao mundo. Paulo vai falar que o evangelho é escândalo, que o evangelho é escândalo para o mundo. E como nós vamos lidar com esse escândalo? É preciso saber que essa igreja, neste local, sustentando esse prédio, pagando as suas contas e ensinando os seus membros, as suas ovelhas, se colocando aqui como referencial, isso é escândalo para o mundo. E enquanto não entendermos isso, talvez queiramos adocicar uma mensagem que ela só se torna doce pelo próprio Espírito Santo. Do contrário, ela é amarga. Do contrário, ela é como os próprios discípulos falaram: duro é este discurso, quem suportará? A pregação do evangelho, ela não é doce para quem não quer Deus, para quem é filho do diabo, para quem é inimigo de Deus, diz a palavra. Ela não é doce. Ela é doce para quem serve a Deus. Portanto, aquele que prega o evangelho, aquele que testemunha de Cristo, assim como o próprio Cristo testemunhou de si, tem que estar preparado para as pedras. Preparado para as pedras que serão jogadas pelos ímpios diante dessa revelação. Temos que estar preparados para as tentativas de fazer nos calar.
porque isso é escândalo. Assim como Jesus, nós devemos portar e firmar esta revelação até o último dia, mesmo que tenhamos que morrer por causa de pedras atiradas a nós, por causa de tão sublime mensagem que é a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a missão do seguidor do Eu Sou Jesus. Se somos uma igreja que se diz e é de fato a igreja de Cristo, nós temos que estar preparados para a oposição, e de fato ocorre oposição. E se não há oposição, suspeite. Talvez você não esteja testemunhando de Cristo e pregando o Evangelho. É necessário compreender que o Evangelho, ele soa escandaloso e tem um sabor amargo para quem ouve e para quem recebe. E o Espírito Santo transforma aquele inimigo de Deus, do próprio Evangelho, a amigo de Deus, a servo. E de repente você vê a transformação daquele inimigo hostil a uma pessoa que ama e sente o sabor doce do Evangelho que você também experimentou. Precisamos entender isso. E o que é o Evangelho que pregamos? É o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho não é conjunto de regras e doutrinas e letras mortas, frias. O Evangelho é poder de Deus, que transforma pessoas escandalizadas, carnais, em pessoas espirituais e servos de Deus e filhos de Deus. E para concluir, irmãos, eu destaco que o Senhor, Ele prometeu que não nos deixará só, Ele não nos abandonará. Ele tem se revelado à humanidade, e nós sabemos disso, progressivamente, desde o princípio dos tempos, como a gente viu aqui mesmo, o que eu tenho falado a vocês desde o princípio. Ele disse muitas coisas na Escritura acerca de quem Ele é. Ele disse, por exemplo, em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, como eu já li, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele disse também, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10. Ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não se furtou em dizer quem Ele é. Nós não devemos também nos furtar de dizermos quem Ele é. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele disse em Apocalipse 1,8, por exemplo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, diante de tão gloriosa revelação que podemos identificá-lo, cuidando do seu povo em cada parte da Escritura. Se Jesus é tudo isso, Ele é tudo isso também no Velho Testamento, em todos os livros da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher e o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, Ele é Mardoqueu, assentado fielmente no portão. Em Jó, Ele é o nosso redentor, que vive para sempre, aleluia. Em Salmos, Ele é o nosso pastor, em que nada nos falta. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares, Ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, Ele é o famoso, conhecido servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o renovo da justiça. Em Ezequiel, Ele é o homem de 4 faces. Em Daniel, Ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. E como nesse livro de Oséias fica claro isso? Em Joel, Ele é o restaurador. Em Amós, Ele leva os nossos fardos. Em Obadias, Ele é o nosso salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador. Em Abacuque, Ele é a sentinela, orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, Ele é a nossa fonte.
Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o que opera milagres. Em Lucas, é o Filho do homem. Em João, é o Verbo encarnado, o caminho, a verdade e a vida. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco, aleluia. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em 1 Coríntios, nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele é a nossa suficiência. Em Gálatas, ele é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios, é o centro de todas as coisas, que a ele convergem. Em Cristo convergem todas as coisas, em Efésios. Em Filipenses, ele é o servo obediente até a morte de cruz. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus, do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens, o nosso exemplo. Em Tito, é a nossa bendita esperança. Em Filemão, o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o modelo sem igual. Em 1 e 2 Pedro, ele é a pedra angular e a nossa força. Nas cartas de João, Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Em Judas, é o Senhor que vem com milhares dos seus santos. E em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele vai conclamar a sua igreja a erguer os olhos, pois é chegada a sua redenção em Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Irmãos, diante dessa revelação de Gênesis e Apocalipse, que possamos colocar em prática tão rico ensinamento vindo da Escritura, para que possamos fazer a diferença aqui nessa igreja, os irmãos, eu na minha igreja, por onde nós passarmos. É tempo de render-nos por completo ao reinado de Cristo, que Ele se revelou em toda a Escritura para nos libertar das trevas. Portanto, meus irmãos, testemunhemos acerca daquele que é o eu sou, daquele que é Deus, Jesus Cristo, que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.